on, saindo do off e entrando no on. Mais uma vez, livros lidos, livros que vão para o YouTube, para o Scoob e também um hobby para sempre. Mais uma vez falando da coleção Santos Box, mais um livro aqui, agora do ano de 1955, 1955, hein? Agora, hein? Vocês lembram alguma coisa dos anos 50? Que interessante aí. O que vocês imaginam dos anos 50? Pois é, os anos 50, o Santos, pela segunda vez na história, ganhava o principal campeonato, né? Ainda não existia o brasileiro, né? A Taça Brasil só viria 4 anos depois, 1959. Já pensou? 1955, o robusto campeonato paulista, os campeonatos estaduais estavam pegando fogo e o trio de ferro estava se mantendo aí nos patamares. Só o Santos, um time fora da capital, tinha ganho o Campeonato Paulista lá em 1935. Historicamente, cabe o trio de ferro comandar aí o futebol paulista, né? Eu tenho o costume de falar que o Santos incomoda por ser como fosse um intruso, mas é um intruso mesmo, né? Você vai ver nas capitais pelo mundo, são raros os países em que o litoral tem clubes, o interior tem clubes aí tendo mais influência no futebol que os clubes da capital, né? No Brasil, o Santos Futebol Clube continua sendo falado aí, e do litoral aí é o gigante do litoral, né? Um time que revelou o melhor jogador da história. Estamos aí nos anos 50, vocês já, nesse tempo todo já lembraram de alguma coisa dos anos 50? Não lembraram? Alguma coisa aí importante? Teve uma tragédia, né? Uma tragédia na política aí no Brasil, aí o Getúlio Vargas, hein, se cometeu suicídio, se matou, o presidente do Brasil. Imagina, hein? Que coragem o cara teve, o cara deu cabo à própria vida, hein, Getúlio Vargas. Muita gente coloca ele como um dos maiores presidentes do Brasil. É uma falha, né? Um dos maiores presidentes do Brasil, mas é tão importante que ele mesmo... E o pessoal acreditar, por algum espírito, acreditar que suicídio leva ao inferno, ele está lá no inferno, né? Política, o que faz, né? E o Santos só tinha um título, enquanto o trio de ferro estava lá se batendo entre eles, e era Palmeiras e, no caso, já Palmeiras, né? Porque nos anos 40, por causa da guerra, mudou de nome, era Palestra, e estavam aí com os maiores títulos paulistas. Mas novamente em 55 o Santos montou um time, revelou o Pepe, né? Pepe, o grande jogador aí da história do Santos, né? Muita gente fala que o Pelé é ET, mas o Pepe foi importante, ele fez mais de 400 gols e começou nessa época aí o Santos, né? Teve vários jogadores importantes aí, o Zito começando, teve o Álvaro, teve o Ramiro, irmãos, né? Teve o Tite, que veio do Rio de Janeiro, Vasconcelos, cara famoso também, que na disputa com o zagueiro Mauro acabou quebrando a perna e entrou o Pelé no lugar dele, né? O famoso Vasconcelos. E Del Vecchio, né? Del Vecchio também artilheiro. O cara que subiu em cima, estavam falando mal dele, teve a capacidade de subir lá e bater no jornalista, né? Subiu lá e agrediu o jornalista famoso em Santos também, Del Vecchio, Emanuel Del Vecchio. E são os destaques dessa época aí de Santos. Chico Formiga, né? Que mais tarde seria técnico do Santos também, o Formiga.
E muitos outros aí que tem o famoso card, né? O card prêmio da coleção, mostrando aqui os caras importantes, o Manga, o Elvio, Feijó, Ramiro, Formiga, o Batão, Tite, Álvaro, Del Vecchio, Negri, Pepe e o técnico Lula, o famoso Lula, um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro, o Lula em 55. 55 também, além da morte, e dos anos 50, como eu estou falando da morte do Getúlio Vargas, suicídio, né? Um ano depois o Santos foi campeão. O Santos não perdeu para o Palmeiras, né? Jogou contra o Jabaquara, meteu uma goleada também de 7-1. Teve um segundo turno bom, né? Depois do segundo turno foi meio complicado, né? Acabou perdendo para o Corinthians, né? Teve dificuldade com o São Paulo também, e aquela famosa goleada contra a Portuguesa de Esportes, hein? Portuguesa de Esportes também, que tinha um time aí, tinha condição de ser campeão paulista, hein? Que foi campeão do Rio São Paulo, aquele time famoso, melhor time da história da Portuguesa de Esportes, e o famoso Ipojucã, que jogou no Vasco também. Edmur, né? Edmur, nome de conhecido político santista falecido também, Edmur Mesquita, né? Mas aquele Edmur é da Portuguesa de Esportes, né? Imagine, vocês adivinham o resultado que aconteceu? Por isso que essas goleadas, muitas vezes, elas são mais baixas que os títulos, né? O maior vexame de um clube é um rebaixamento, mas depois vem a goleada. Mas é a goleada, se o time for goleado e também for campeão naquele ano, pode apagar essa goleada aí. Mas o Santos tomou uma goleada feia da Portuguesa de Esportes de 8-0. Não foi só do Barcelona agora, hein? Nesse século. Ele é de 8 da Portuguesa de Esportes. Desmoralizou? Ficaram desanimados? Não ficaram desanimados. O Santos partiu para cima e conseguiu bons resultados, principalmente contra o trio de ferro, né? São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O Santos venceu o Corinthians no primeiro turno e perdeu o jogo, quase terminando o campeonato, hein? Perdeu do São Bento, perdeu do Corinthians. O Corinthians tinha chance aí de ser campeão paulista também em 55. Podia ser bi, né? Tinha ser campeão em 54. Depois só em 77 que o Corinthians seria campeão. Mas o Santos, ele conseguiu os resultados e ganhou. Precisava vencer o último jogo contra o Taubaté na Vila Belmiro e acabou vencendo, né? E sendo campeão paulista. Esse ano também, o ano antes, 54, foi ano de Copa, né? Os anos 50 teve 2 Copas do Mundo. E o Santos começou a montar jogadores, uma qualidade de jogadores que depois da década posterior o Santos se tornou o maior clube do mundo, né? Foi campeão de tudo. Mas começou em 1955 essa montagem desse time, desse elenco. E teve Copa, né? Eu tenho o costume de falar que o 0 vale para a Copa anterior, 50 vale pelos anos 40, por incrível que pareça, né? O 0 sempre anterior, mas com os 50 você pode ter a Copa de 54, uma Copa na Suíça, né? Que foi a Copa onde teve mais gols e apareceu a Hungria de Puskás, né? E também ganhou de todo mundo. Quando chegou na final perdeu para a Alemanha, uma das maiores zebras da história do futebol, a Hungria de Puskás. Puskás, você sabe que é o gol do ano, né? O gol mais bonito do ano tem esse nome, Puskás. Puskás foi esse jogador dessa época aí, de 54, foi destaque no Real Madrid, ganhou o Mundial, fez dupla com o Di Stéfano, argentino. Ferenc Puskás, major galopante, né? Ficou meio gordinho, né? Parecido assim com o Neto, mas foi um fenômeno aquele jogador, o melhor jogador. Se não fosse o Pelé, podia ser o melhor jogador daqueles anos lá, 50, hein? Já tinha falado do Leônidas, né? O Puskás foi um fenômeno também, Ferenc Puskás. Tivemos a Copa de 58, né? E o Brasil finalmente foi campeão do mundo. E foi o primeiro e último time sul-americano a ganhar a Copa do Mundo. Até hoje nem o sul-americano ganhou o título da Europa. O Brasil foi o único. É outra curiosidade também desses anos aí.
dos anos 50. Outra curiosidade foi que o Santos também ganhou muito título nos anos 50. O Santos Futebol Clube, é isso mesmo. O Santos ganhou em 55, foi bicampeão em 56, ganhou em 58 e também em 60. 1960, como o zero vale pela década anterior, então temos aí 4 títulos do Santos. Aí, você sabia disso? Não foi só nos anos 60, não. O Santos emplacou aí, o Santos nos anos 50. Por isso que o pessoal fala que a estrutura, né, a espinha dorsal já foi montada em 55. Né? O Santos já teve jogador na seleção brasileira, né? O próprio Pepe era um fenômeno daquele time, né? O José Macia Pepe. Né? O Pelé viria anos depois, mas o time já tinha Vasconcelos, já tinha o Del Vecchio, né? Goleiro Manga, né? Formiga, Chico Formiga, treinador famoso também já falecido, né? Daquele time de 78. Por isso, já terminando aqui, foi o vídeo do Santos Box 1955, da coleção que você pode adquirir aí, tendo acesso ao Google e na internet, da coisa mais fácil que existe, né? E aí você vai ter 14 livros falando da história do grande clube, o primeiro bicampeão mundial da história do futebol. Por hoje é só.